Em estúdio para comentar este e outros temas da atualidade, contamos com a presença de Marco Capitão Ferreira e André Abrantes Amaral. Aos dois, muito boa tarde, obrigada por estarem connosco mais uma vez. Marco, novidades no que diz respeito à Grécia, as negociações com a Troika já iniciaram para o terceiro resgate. Temos aqui novidades relativamente a um possível plano B que Yanis Varoufakis poderia estar a preparar. Bom, é verdade, e estranho seria, digo eu, que não houvesse um plano B. É a responsabilidade de qualquer governo em qualquer país garantir as condições de funcionamento normal da sociedade e perante uma negociação que poderia ter terminado com uma saída mais ou menos abrupta da Grécia do euro, eu acho que estranho seria que o governo grego não tivesse em devido tempo planeado qualquer coisa. Mas os moldes em que poderia estar a ser planeado não coloca aqui algumas reservas sobre o funcionamento deste executivo grego? Bom, eu tentei perceber alguns pormenores do que é que estava efetivamente a ser preparado, mais do que, digamos, os aspectos mais folclóricos da coisa. Aquilo que estava a ser preparado era uma espécie de transformação da conta corrente fiscal numa conta corrente que permitisse pagamentos a terceiros que não só à administração fiscal, permitindo aos contribuintes trocarem entre si dinheiro através da conta corrente fiscal. A forma como isso foi feito terá sido tudo menos ortodoxa, porque também, e acho interessante que as pessoas não salientem esse ponto, foi preciso ir à volta do sistema informático porque ele estava controlado e nas mãos da Troika. Ora, isto em si mesmo é um aspecto que deve ser salientado. É até onde é que vai o atropelo das soberanias nacionais, ao ponto de que um governo de um país eleito, que detém o poder executivo nos termos constitucionais, não tem o controle sobre a máquina administrativa. E se quer ao caso, se quer ponderar a implementação de uma determinada solução e para isso precisa de aceder ao sistema, tem que o fazer às escondidas dos credores, porque, admito eu, Yanis Varoufakis estimaria que os credores, se soubessem, dariam conta pública disso, e isso seria a pior coisa que podia acontecer. Portanto, o plano B, como é suposto, não foi conhecido antes, e até poderia nunca ter conhecido, mas Varoufakis é um homem que gosta de falar e, portanto, entendeu explicar-nos a todos o que é que pretendia fazer. Eu acho que o plano não era um plano brilhante, mas era provavelmente o plano possível para os gregos num cenário em que fossem definitivamente forçados a sair abruptamente do euro. Não vejo que tenha sido cometida aqui nenhuma violência sobre os contribuintes. Se calhar a única coisa que alguém se pode queixar é a Troika, de que escaparam à sua apertadíssima vigilância. Eu, no meio disto tudo, fiquei com uma enorme curiosidade, tendo Portugal estado também sob resgate e com a Troika cá, até que ponto é que a nossa máquina fiscal tem estado nas mãos do nosso governo durante estes anos, ou também terá estado sob vigilância muito apertada da Troika, ou não? André, como é que vê estas novidades relativamente à Grécia e a um possível plano B? Bom, antes de mais nada, eu acho que era bastante grave esta forma como estava feito o plano de Varoufakis, porque isto não é só a questão da forma como ele tentou, através de um e-mail de infância, ter acesso ao software. A questão é o próprio plano em si. O acesso às passwords, através de duas pessoas, o acesso às passwords de todos os contribuintes da Grécia. Isto é um atentado a um Estado de Direito, todas as liberdades individuais. O Marco falou do atropelo das soberanias, aqui há um caso paradigmático de atropelo das liberdades das pessoas, das liberdades fundamentais de um Estado de Direito. Tenho dito aqui, quer dizer, não é algo que me surpreenda em pessoas que venham da extrema-esquerda, como não me surpreenda que vindo da extrema-direita. Depois há também o plano que visava criar quase que créditos a favor de contribuintes em detrimento de outros, basicamente, porque a partir do momento em que o Estado concedia créditos a determinadas empresas, no intuito sempre benéfico para a comunidade, de que elas começassem a produzir ou pudessem adquirir produtos e depois fornecê-los às populações, porque as intenções são sempre excelentes, só essa perspectiva perfeitamente inigualitária e injusta diz tudo da personagem que é Yanis Varoufakis. É um homem que, talvez pelo seu estilo muito pessoal, entendeu-se como uma pessoa bastante inteligente, confundindo-se a vaidade, a soberba, a arrogância com a inteligência. E até porque em determinados aspectos, determinados cargos, mais importantes do que a inteligência ou até do que uma certa expertise
e de saber vender muito bem uma imagem e de uma enorme capacidade, porque de facto há uma enorme capacidade de saber chocar. O que é preciso, acima de tudo, é que as pessoas sejam sérias, honestas e tenham respeito pelos outros. E isto é algo que, infelizmente, Yanis Varoufakis não demonstrou. E foi pena, porque foi num momento da história da Europa e da Grécia que era importante, teria sido bastante importante, que uma pessoa de caráter e séria e honesta e também inteligente tivesse surgido. E talvez a história teria sido de outra maneira. O outro aspecto também interessante é que o plano B de Varoufakis não vislumbrava algo que é indispensável. É que se a esquerda fala muito, e o Syriza também comentava nisso, tinha esse projeto para a Grécia, e a esquerda portuguesa e também grande parte da esquerda europeia tem isso, que é a ideia da reestruturação da dívida ou do perdão da dívida. Mas nunca prevê que o erro da acumulação de dívida não se repita. Ou seja, e este é que é o grande problema que vem-se falar. Nós precisamos de uma margem e precisamos de reduzir a dívida. Precisamos que nos perdoem parte da dívida. Tudo bem, sim senhor, até vamos conversar sobre isso. Mas que perspectivas, que garantias nos dão no futuro de que no futuro a dívida não voltará aos níveis em que estão hoje e nós vamos ter esta conversa novamente? Ou seja, o plano B de Varoufakis não prevê, porque nunca previu, nem o do Syriza, nem nenhum governo grego, como é que nós vamos desenvolver a economia, como é que nós vamos desenvolver o país sem contrair dívida e sem que no futuro nós tenhamos outra vez uma dívida brutal que obriga a medidas deste género. O plano B das instituições da Troika, de prevêem também esse ponto de prevenção de que a dívida seja acumulada? Prevêem na medida em que prevêem a redução da despesa pública. Não vão prever a reestruturação do Estado. Porque essa reestruturação do Estado, e esta é a grande confusão entre das soberanias, quando se diz que as soberanias estão apostas em causa. Não cabe a Bruxelas e não cabe à Europa dizer como é que os Estados se vão reestruturar. O que cabe à Europa e a essas instituições europeias, enquanto credores, é como é que nós vamos arranjar um plano de forma a que vocês nos possam devolver o dinheiro que vos emprestámos e que seja possível que vocês continuem a contrair empréstimos a taxas de juros aceitáveis. Agora, sem dúvida que o melhor seria pensar de forma a reestruturar o Estado e que o Estado deixasse de ser, solvente e deixasse de ser deficitário e começasse a criar não pobreza, mas riqueza. Mas para isso será necessário fazer reformas estruturais no Estado. E aí, naturalmente, não estamos a ver Bruxelas, nem a Alemanha, nem Paris, nem Roma, nem ninguém, a impor reformas estruturais do Estado. Isso aí cabe-nos a nós, portugueses. E agora falando de Portugal, cabe-nos a nós, portugueses, decidir isso. Infelizmente, cá em Portugal, onde tanto se fala de soberania, e isso também, de facto, também sucedeu na Grécia, tanto se fala de soberania, mas depois não se vê nenhum governo, nenhum político capaz de defender uma reestruturação do Estado de forma a garantir que não seja necessário futuras intervenções da Troika, que seja possível que o país consiga viver sem déficits e que seja assim possível captar investimento estrangeiro e também interno e seja possível também reduzir os impostos de forma a que as pessoas passem a utilizar o dinheiro que ganham com o seu trabalho com elas próprias e não para pagar o funcionamento de um Estado, que é mais um peso morto que outra coisa, e dívida que é contraída para sustentar esse mesmo Estado. Marco, ficam as negociações de alguma forma comprometidas ou mais difíceis para o Syriza, que nesta altura enfrenta mais uma vez um problema aqui de união, uma vez que também dentro do próprio Parlamento há explicações, não dentro do Syriza, mas da oposição, para perceber este plano B agora por explicar? Bom, as coisas para o Syriza nunca estiveram fáceis desde o dia em que Tsipras decidiu dar uma volta de 180 graus e capitular quase totalmente àquilo que eram as exigências dos credores. Eu acho que o terceiro resgate vai ser feito ou vai ser negociado do ponto de vista das instituições sob a mesma lógica que levou à obrigação dos gregos aprovarem uma série de leis altamente discutíveis, mesmo antes de começar as negociações. Se a linha for a mesma, ou seja, se a pré-negociação continuar para a negociação, o que vamos ter é uma visão punitiva do terceiro resgate.
os credores vão castigar os gregos, o governo grego, o Syriza, pela ousadia de terem feito um referendo, pela ousadia de terem discutido os dogmas que regem a União Económica e Monetária e, portanto, eu antecipo negociações particularmente duras. Quanto mais duras forem as negociações, mais dificuldades na base de apoio vai ter o primeiro-ministro grego e, portanto, ainda acabamos um dia destes com um primeiro-ministro do Syriza com o apoio parlamentar do centro-direita grego, o que não deixa de ser um bocadinho irónico. Já foi assim que passaram o primeiro pacote de leis, o segundo não, passou com mais alguma folga, mas os credores agora vão querer tudo, não há mais discussões neste momento, até porque não é possível apaziguar estes credores. Eles não aceitam equilíbrios, não aceitam compromissos. Eles aceitam a capitulação. E, portanto, quanto mais de Tsipras ceder, mais vai ter que ceder, não sei mais até onde. Só mais um apontamento ainda no anterior assunto. Não deixa de ser curioso que nós passámos anos e anos a ouvir dizer que os gregos não conseguiam combater a evasão fiscal porque eram basicamente incompetentes na gestão da máquina fiscal e agora, a propósito desta história, vamos descobrir que a máquina fiscal estava nas mãos da Troika e, portanto, eu gostava de saber então quem é que é responsável pela lendária ineficácia fiscal do Estado grego. As negociações, neste momento, vão decorrer agora durante o mês de agosto. Já tivemos o primeiro sinal de que as coisas vão ser exatamente como as instituições quiserem, com este fé-de-ver agora do pequeno atraso no início dos trabalhos técnicos, porque as condições logísticas não eram as mais agradáveis. Isto é um marcar de posição, é um mecanismo muitíssimo conhecido. As instituições basicamente disseram, não, isto não começa no dia em que vocês achavam que ia começar, porque a sala não está em condições e, portanto, importam-se de arranjar outra. O estilo vai ser este, muito provavelmente, e Tsipras tem que decidir uma de duas coisas. Eu acho que ele já decidiu, Varoufakis porventura também acha que ele já decidiu, ou quer manter o poder ou quer manter o mandato com que foi eleito, e eu acho que ele vai querer manter o poder. André, acha que a saída do euro ainda pode estar em cima da mesa? Já ouvimos instituições como o FMI tocarem nesse ponto e agora também há um conjunto de sábios alemães que fala, não na Grécia em específico, mas na possibilidade de haver a expulsão ou a saída de um membro da zona euro. Eu assim, acho que sim, porque o terceiro resgate vai depender muito de se funcionar ou não. E o que aconteceu agora no acordo que foi feito com a Grécia foi ganhar tempo. Né? E ganhar tempo atirando este problema da saída, adiando para o final do ano. Final do ano, princípio do próximo. E isso é inevitável. Portanto, naturalmente, que sempre que houver mais notícias vindas da Grécia, voltará acima da questão, à tona d'água, o saber se a Grécia vai ou não vai continuar a moeda única. Os gregos têm um grande problema, é que eles querem a moeda única, querem as benesses que vêm de uma moeda única, a força que a moeda única dá, uma moeda como o euro dá, e a estabilidade a estabilidade cambial e de preços, mas não querem os custos, o preço que isso, tudo tem um preço, o preço que isso implica. E o preço não tem de ser necessariamente as medidas de austeridade, o preço é viver-se numa economia que paga impostos e que paga impostos, o ideal seja, como se liberal, que pague menos impostos, mas que a máquina fiscal não permita fraudes e, como acontecia na Grécia, ainda acontece, e que não haja contas públicas equilibradas e, portanto, não haja também, e são todos aspectos muito importantes, que um pouco se fala, que não haja uma economia corporativista, portanto, em que haja classes altamente protegidas, pequenas economias totalmente fechadas, os mercados não são liberalizados e o acesso ao mercado, de forma a que depois os consumidores possam tirar proveito de uma economia moderna e de mercado, não têm sido conseguidos. Portanto, existem vários grupos de interesses que se vivem fechados, protegidos pelo Estado, dizendo aqui não entra ninguém, isto é só nosso. Isto faz com que as economias atrofiem, faz com que depois também o Estado não se consiga financiar devidamente, faz com que ninguém acredite propriamente numa economia como essa, a funcionar de forma devida, principalmente quando tem uma moeda que não é minimamente compatível com este tipo de economia. Portanto, a questão vai ter sempre este choque, ou a Grécia muda a economia e o Estado, ou muda a moeda.
isto vai vir sempre ao cima da mesa. Mudamos nós agora aqui de tema na edição das 12. Falamos das listas já conhecidas, quer da coligação, quer do Partido Socialista. Marco um rápido comentário àquilo que já sabemos das listas apresentadas às legislativas. Bom, eu diria que do lado do Partido Socialista houve ali umas dificuldades que foram públicas, mas o processo, apesar de tudo, concluiu bem, com uma renovação absolutamente histórica. Eu, pessoalmente, gostaria de ver uma lista mais mobilizadora, em termos de candidatura à Assembleia da República por parte do Partido Socialista, mas reconheço um grande esforço de abertura e um grande esforço de equilíbrio. Do lado do PSD, citando fontes do PSD, foi uma cedência total ao aparelho. O que temos nas listas do PSD são as pessoas que já tivemos nas últimas eleições, polvilhadas aqui e ali por um ou outro presidente distrital, não tão poucos quanto isso, e uma lista bastante desequilibrada. Eu não consigo compreender a opção da coligação de pôr Paulo Portas e Passos Coelho em Lisboa, os dois juntos, a não ser para garantir que eles não se degladiam entre si e que nenhum deles pode queixar do resultado eleitoral do outro porque estão no mesmo distrito. O que isto diz sobre a solidez da maioria é muito, ou é quase tudo. Nas listas do PSD não trazem rigorosamente nada que possa dar um sinal de esperança ao país de que haja um mínimo de inflexão naquilo que têm sido políticas absolutamente desastrosas. E é claro que as listas são importantes, é importante conhecermos quem serão os protagonistas das soluções, mas acima de tudo, pelo menos na minha opinião, o importante quando se olha para uma lista é tentar perceber em que é que as políticas podem vir a mudar em função disso. E nada mudará com as listas com que o PSD se apresentou. Desde logo, Teresa Leal Coelho ontem veio dizer que voltará a insistir pela terceira ou quarta vez, já não sei, estou um pouco confuso, são muitas inconstitucionalidades, em tentar consagrar outra vez o enriquecimento ilícito sobre uma nova forma qualquer, porque há pessoas que não aprendem. E que fazem questão de repetir os erros. E, portanto, o PSD tem uma equipa de combate exatamente para isto, onde independentes praticamente nem vê-los. Acho que podemos excluir todos Carlos Abreu Amorim como propriamente um independente neste momento. Sobram uma ou duas pessoas relativamente desconhecidas que estão lá para enfeitar, basicamente. O resto são números 2 e números 3 que passaram a números 1 porque a capacidade de atração do PSD e do CDS para novos quadros e pessoas disponíveis a dar o seu contributo é cada vez menor e isso compreende-se bem porquê. André, qual é a sua visão das listas apresentadas? O PS foi aqui também acusado de afastar todos os socráticos. Sim, a renovação da lista do PS parece-me um pouco, visa mais isso, mostrar um afastamento, mais do que uma vontade de renovação, mostrar um afastamento relativamente a José Sócrates. Agora, eu gostava de salientar o seguinte, para mim isto digo tanto relativamente à coligação como às listas do Partido Socialista, mais importante que uma renovação de nomes, gostava de ter assistido a uma renovação na forma como se escolhem esses nomes. Isso não aconteceu, nem vai acontecer tão cedo, infelizmente, porque ainda não foram introduzidos os famosos círculos uninominais. Enquanto isso não suceder, ou seja, enquanto o eleitorado não escolher o seu próprio deputado, o que nós vamos encontrar é listas feitas em direções fechadas, portanto, em reuniões fechadas de partidos, que em negociações, muitas vezes última da hora, e chamadas devem ser dramáticas, a solicitar que ficarem num lugar elegível ou não, pondo um ou outro de fora. E as pessoas, os eleitores, quando vão votar, votam em pessoas que não conhecem e que nunca vão conhecer. Quando muito poderão conhecer os cabeças de lista. Mas até aí, os cabeças de lista, há cerca de 20 anos, quando houve as eleições até, não sei se lembram, no Círculo de Aveiro, Paulo Portas com Carlos Candal e Pacheco Pereira, houve ali aquela ideia de o cabeça de lista ser muito importante. Só que se nós formos ver a quantidade de cabeças de listas que são apresentados como estrelas ou como modos de renovação de listas e de nova forma de fazer política, que depois não terminam os mandatos, e não é porque vão para o governo, é porque não terminam pura e simplesmente os mandatos, abandonam as legislaturas a meio, e ficaríamos surpreendidos. Ou seja, nem aí nós, eleitores, estamos a votar em pessoas concretas, nós estamos a votar em listas que ninguém conhece, ou seja, são nomes que não nos dizem absolutamente nada. E isto é um aspecto importante no que toca à qualidade da democracia. Enquanto não se introduzirem os círculos uninominais, a democracia portuguesa vai ser sempre coxa, neste aspecto muito específico. E, portanto, eu gosto de perceber perfeitamente que a imprensa goste de falar da escolha das listas, da escolha dos deputados, quem é que vai ser, e depois faça os choques, como é que vai ser o combate em determinados círculos e tudo mais. Só que o eleitorado não vê as coisas assim, por isso é mais uma vontade dos mídia em imaginar que, de facto, nós estamos a escolher deputados. Nós não estamos a escolher deputados, acabamos por estar a escolher
governos. Porque os deputados, infelizmente, não têm qualquer tipo de importância. E isso explica muito do que a falta de qualidade do Parlamento, que não fiscaliza, que é esse o papel de um Parlamento, é em nome do povo fiscalizar o exercício do poder executivo. E fazer leis também, porque é o poder legislativo. E isso não acontece porque os deputados não têm legitimidade política. André, Marco, muito obrigada pela vossa Obrigado. presença aqui na edição das 12 e pelo comentário.